Olá, senhoras e senhoritas militares do nosso Brasil. Esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos que é feita para ensinar você, mulher, policial militar, bombeiro militar feminina, a se prevenir contra abusos sexuais dentro dos quartéis. A saber como agir de forma efetiva para buscar provar a situação de abuso e a buscar a responsabilização criminal, civil e administrativa do abusador. Se você não viu qualquer dos vídeos anteriores, já sugiro que você pare esse vídeo agora, assista a série desde o início a partir do vídeo número 1 e depois retorne para continuar a série. No vídeo anterior nós conversamos sobre os crimes de importunação sexual e atentado violento ao pudor. Crime este que, apesar de ter sido revogado no Código Penal Comum, ele continua em plena vigência no Código Penal Militar. Nesse vídeo número 4, nós vamos falar sobre o delito sexual mais comum dentro dos quartéis, o crime de assédio sexual. O crime de assédio sexual ele não tem previsão no Código Penal Militar e ele tem a sua redação no artigo 216-alfa do Código Penal Comum. E tem a seguinte redação. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Esse crime tem uma pena prevista de detenção de 1 a 2 anos para o autor. Desta redação, pessoal, nós já retiramos algumas importantes conclusões. A primeira é que dificilmente o assediador ficará preso. 1 a 2 anos de detenção, via de regra, se inicia o cumprimento em regime aberto, ou seja, o criminoso não ficará atrás das grades. Mas calma, vocês vão ver que o assédio ele não é muito compreendido pelas pessoas, né? O assédio sexual é uma conduta diferente do que popularmente ela é conhecida. Apesar de ser uma conduta criminosa, ela é nitidamente muito menos grave do que um estupro, por exemplo. Vamos lá. O que precisa para a configuração desse crime? Para a configuração do crime de assédio, precisa haver obrigatoriamente uma ascendência hierárquica entre o assediador e o assediado, certo? O assediador obrigatoriamente ele deve ser superior hierárquico da vítima. Se a vítima for um soldado, ele deve no mínimo ser um cabo. Se for um terceiro sargento, deve no mínimo ser um segundo sargento. Se a vítima for um major, obrigatoriamente deve ser um tenente-coronel e assim por diante. E o que é constranger, né? Todos os crimes sexuais, né, via de regra, têm esse verbo, constranger. O que seria constranger? Constranger é coagir, inibir, deixar pouco à vontade, obrigar, forçar alguém a fazer algo contra a sua vontade. Reparem que o crime de assédio sexual ele não possui no seu tipo penal violência ou grave ameaça, né? Pode até haver uma ameaça velada, né? Mas esta não necessariamente acaba sendo uma grave ameaça, né? Pode haver uma ameaça de uma transferência, de instaurar um PDzinho, né? Uma simples troca de horário, de escala. Mas reparem que isso é inerente à função de superior do assediador. Não necessariamente é uma ameaça grave, né? A grave ameaça é aquela que tem um grande mal latente, né? A ameaça de morte, de ameaçar espancar, de bater, ou uma ameaça até interna, né? De fazer um mal abstrato, né? Mas mandar embora da corporação. E aí vai, né? Apesar de ser subjetivo, entenda que a grave ameaça ela é diferente de uma simples ameaça, né? Não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Isso está na lei, é a vida como ela é, tá bom? E qual o intuito, né? Qual que tem que ser o intuito desse constrangimento para configurar o tipo penal de assédio? É obter uma vantagem ou um favor sexual. Essa seria a conduta daquele superior que começa a intimidar para ter um benefício sexual com a sua subordinada, né? E não conseguindo, ele começa a ferrar a vida dela no serviço, ele começa a intimidar a mulher, né? Às vezes até com palavras, ou começa a abusar de toques não autorizados, né? Sem a permissão dela, logicamente sem o consentimento dela, né? Até ela aceitar sair com ele. Até ela começar a dar bola para ele. E tudo isso valendo-se da sua condição de superior, né? Ou seja, o fato de ele ter ascendência hierárquica sobre ela, ainda mais no meio militar. Com essa análise, nós vamos juridicamente repensar algumas situações. Imagina aquele cara jegue, né? Te chama, desculpe o linguajar, né? Mas é necessário falar dessa forma para o completo entendimento. É aquele superior que perante outros militares, né, com o intuito de te ofender, ele te chama de gostosa. Imagina aquele jegão, imagina,
Pensa comigo, aquele nojento, aquele jegão nojento que quer se autoafirmar na frente dos colegas, querendo parecer um machão, ele vira e fala, e aí, gostosa? Primeiramente, é realmente, né, uma autoafirmação pura, porque eu nunca vi, nem ouvi falar de uma mulher que se derrete aos encantos de um homem ao ser constrangida dessa forma num quartel ou de frente a uma obra, né? Essa atitude de chamar de gostosa perante outros militares configuraria um assédio sexual? O que vocês acham? Pessoal, não necessariamente, né? Esta atitude, se teve como único objetivo ofender, configura um crime de injúria, aquele lá do artigo 216 do Código Penal Militar. Alguns homens podem pensar, doutor, mas chamar de gostosa é um elogio. Claro que não, pessoal, né? Não necessariamente. Esse adjetivo utilizado de forma indevida, né, ofende a dignidade ou decoro da mulher, né? Então, se esta atitude, este elogio não teve como objetivo constranger, valendo-se da sua função superior para obter um favor sexual, tem a única intenção de ofender, né, de menosprezar, de diminuir, né, a mulher, ela é meramente um crime de injúria e não um assédio sexual. E é importante falar que o crime de assédio ele tem como elementar de constranger, né? Nós já falamos sobre isso, mas ele tem como elementar constranger com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual. Mas agora pense comigo, e se o assediador obtiver este favorecimento sexual? Configura estupro em qualquer caso? Imagina assim, o coronel ele fala, né, evidentemente para uma mulher que não esteja aceitando essa investida do coronel. Se for consentido, não há assédio ou nem qualquer dos crimes que nós estamos estudando. Mas imagina, aquela Fox, né, aquela militar, que ela está realmente constrangida, ela não gosta das investidas recebidas, né? O coronel fala assim, se você tiver relações comigo, sabe aquela folguinha que você quer? Eu concedo para você. Aí a Fox cede aos encantamentos do velho da lancha e depois vem a se arrepender. Né? Ela vai, explica a situação nos exatos termos que eu disse, né? E passa a entender que ela foi forçada, que ela não queria. Aí pergunta, essa conduta viraria estupro? Nos exatos termos que eu falei? O que vocês acham? Também não, pessoal. Também não virou estupro. O assédio até foi, né? Eu disse que ela não aceitava, que ela não gostava da situação, que ela nunca deu liberdade para ser tratada dessa forma. Só não tomava atitude por se tratar de um coronel, tinha medo de inverter a situação, né? O assédio ele pode até ter sido configurado, mas o estupro não. E por quê? Primeiro porque não houve, né, a violência ou grave ameaça, né? A relação foi consentida. Ela aceitou ter relações com o velho da lancha porque ela queria o benefício, ela queria a folga. Diferentemente seria se o coronel falasse assim, vem cá, ou você dorme comigo, ou eu te mando para o batalhão mais longe da sua casa. Eu vou te colocar em escalas que você nunca mais nem vai ter tempo de ver a sua filha. Opa, é assédio? Sim, num primeiro momento seria assédio. Mas se desse constrangimento ficar evidenciado uma grave ameaça, o coronel estaria sim cometendo ações que tipificariam até um crime de estupro, né? Ainda que na modalidade tentada. Se ela acabar tendo relações com o coronel por causa dessa ameaça, e tudo logicamente ficar comprovado, o estupro foi inclusive configurado. Perfeito? Pessoal, tendo feito toda essa explicação, longa eu sei, foram diversos vídeos, saiba que tudo isso ainda não esgota nem 10% do assunto. Mas eu tenho certeza que você já consegue diferenciar muitos crimes sexuais em sua mente. Né? Provavelmente já consegue até enquadrar, né, algum caso específico que ocorreu com você ou que você ouviu dizer que ocorreu com alguém. Tá bom? No próximo vídeo nós daremos mais alguns exemplos para depois nós irmos à parte tão esperada que é como provar. O que fazer se acontecer e quais as consequências de denunciar e não provar. Até o próximo vídeo.